Tempo de cativeiro, admirava muito desaforo, levantava de manhã cedo, o carimba leva o coroa, para que ver o cidadão, que grita no ator do muro. Eu acho que isso somos, os fanicos agora tá fora. Tempo de cativeiro, admirava muito desaforo, levantava de manhã cedo, o carimba leva o coroa, para que ver o cidadão, que grita no ator do muro. Eu acho que isso somos, os fanicos agora tá fora. Tempo de cativeiro, admirava muito desaforo, levantava de manhã cedo, o carimba leva o coroa, para que ver o cidadão, que grita no ator do muro. Eu acho que isso somos, os fanicos agora tá fora. Tempo de cativeiro, admirava muito desaforo, levantava de manhã cedo, o carimba leva o coroa, para que ver o cidadão, que grita no ator do muro. As fotografias do Mark Ferrez são um convite para pensar um determinado tempo a partir da perspectiva histórica. Então, é muito interessante tomar essas fotografias justamente como um documento histórico. Para isso, a gente pode elencar uma série de aspectos que devem ser levados em consideração. O primeiro é pensar que essas fotografias foram produzidas em uma determinada época, obviamente, o que envolve o conhecimento e o controle de tecnologias específicas, que no caso aqui estão envolvidas com a produção da fotografia, tecnologia essa que nós sabemos que Mark Ferrez era um dos grandes conhecedores no período, sobretudo no Brasil. Esses documentos também foram produzidos por alguém, né? Nesse caso, pode parecer redundante, mas não é. Esses documentos foram produzidos pelo fotógrafo Mark Ferrez, que está inserido socialmente no Brasil do final do século XIX, e também é fundamental pensar que esses documentos possuem, né, uma mensagem, o que obviamente significa dizer que eles têm um destinatário específico ou então um destino determinado, né? E se a gente for pensar, sobretudo nesse último aspecto, que seria esse destinatário ou esse destino, as fotografias do Mark Ferrez, elas permitem, numa primeira leitura, pensar na força que a escravidão teve ao longo da história brasileira. Então, o convite aqui é fazer esse cruzamento de pensar a fotografia como um documento e esse documento, essa coleção de documentos mais especificamente, como uma porta de entrada para analisar a força, o peso que a escravidão teve na construção social do Brasil ao longo do século XIX. E é isso que a gente pode fazer a partir de agora. As primeiras fotografias que compõem o vídeo feito com a produção do Mark Ferrez, elas registram a empresa cafeicultora justamente num período de crise colonial. Isso porque essas fotografias de vista ou fotografias de paisagem, elas foram tiradas entre os anos de 1882 e 1885, período no qual a escravidão já era uma instituição amplamente questionada no mundo, sobretudo, mas principalmente no Brasil. E um questionamento que colocava em pauta não só o fim da própria instituição escravista, o que viria a acontecer em 1888, mas também de uma parte significativa da estrutura do Império Brasileiro, justamente porque parte significativa desse Império Brasileiro se estruturou numa aposta feita pela escravidão 60 anos antes. As fotografias de paisagem, a gente consegue observar em muitas delas uma harmonia muito sutil, muito fina entre a natureza e a civilização. E nas imagens que a gente tem as figuras humanas, o que a gente tem de novo é essa harmonia da natureza com a civilização, num ambiente em que não existe conflito social, né? Você está olhando imagens de
homens e mulheres escravizados nos momentos mais tensos da história brasileira no que diz respeito à história da escravidão, no momento em que o movimento abolicionista está ganhando as ruas, está questionando e sendo alvo de ataques físicos violentos, e no momento também em que tem um grande número de fugas de africanos escravizados e também de escravos nascidos no Brasil dessas regiões produtoras de café, com a ajuda dos muitos abolicionistas que criaram verdadeiras teias de rotas de fuga. E o que o Mark Ferrez mostra aqui é justamente um ambiente em que não existe conflito, em que a harmonia, ela é, a partir da passividade desses trabalhadores, ela é evidente. Nas fotografias em que as figuras humanas aparecem com maior destaque, sobretudo os escravizados, é interessante observar que, além de boa parte deles estarem posando, e isso provavelmente foi um pedido do fotógrafo, atendendo às demandas feitas pelos cafeicultores, grande parte desses escravizados, eles estão usando as roupas de domingo, as suas melhores roupas, que com certeza não eram as roupas que eles utilizavam no eito, no dia a dia do seu trabalho. As fotografias do Mark Ferrez, elas podem ser lidas como uma das últimas tentativas que a classe senhorial brasileira fez em tentar comprovar o que pode parecer contraditório, mas não é, a modernidade que era possível ter junto com a mão de obra escrava. Se a gente olhar com cuidado essas imagens, a gente vai ver, em primeiro lugar, que boa parte dessas fotografias que foram tiradas com um distanciamento significativo para que o complexo produtor pudesse ser todo registrado numa única tomada, numa única fotografia, existe uma preocupação muito grande em mostrar o ordenamento, né, a funcionalidade, em demonstrar que essas fazendas de café eram produtoras dentro de uma perspectiva moderna de produção, quase como fábricas produtoras de café. E essa posta, ela é muito interessante se a gente for pensar a partir de uma retrospectiva, ou tomar as fotografias como um convite para fazer essa retrospectiva na história brasileira, porque, como já foi dito, elas justamente apontam para essa escolha que foi feita na década de 1820 pela elite brasileira e que foi, ao longo dos 60 anos seguintes, sendo refeita até o final da década de 80. E essa é a escolha pela escravidão. Essa escolha pela escravidão, ela precisa ser reforçada e entendida porque ela marca uma série de aspectos que são estruturais da história brasileira. E também porque ela dá uma roupagem política fundamental para entender o caráter estrutural que a escravidão teve no Brasil. A fotografia Escravos em Fazenda de Café, do Mark Ferrez, é um convite, então, para pensar uma história das coisas miúdas, né? Ou pensar a escravidão a partir de uma outra perspectiva, pensar a escravidão também a partir da perspectiva do escravizado. Uma presença de crianças que são indícios, na verdade, da formação de famílias escravas, algo que durante muito tempo a historiografia entendeu como um incidente em meio à escravidão brasileira, né? Então, como as senzalas, que eram os espaços nos quais os escravos eram confinados depois do seu trabalho, eram lugares de muita promiscuidade, em tese, né? Esses espaços não permitiriam a formação de famílias escravas. Também há uma divisão de gênero no trabalho feito
pelos escravizados nessas fazendas, o que mais uma vez reforça ou ajuda a reforçar a ideia de uma determinada norma ou de um cuidado fino em relação a esses trabalhos e como o trabalho desses homens e mulheres escravizados deveria ser executado. A hierarquia também é uma coisa que salta aos olhos nas fotografias em que os escravizados aparecem com maior destaque, porque na maior parte dessas imagens também há trabalhadores não negros, trabalhadores mestiços e brancos, e existe também a figura do capataz na maior parte dessas imagens, mostrando, de certa maneira, uma determinada harmonia entre esses personagens, né? Mas também evidenciando que existia uma estrutura, que existia uma hierarquia, que existia uma norma, e que esses trabalhadores escravizados estavam submetidos a essa hierarquia, a essa estrutura e a essa norma. Então a escravidão foi fundamental e axial, né, a espinha dorsal da sociedade brasileira, não só porque eram a partir do trabalho desses homens e mulheres escravizados que boa parte da economia brasileira girava, mas também porque era a partir da escolha por essa mão de obra, que é baseada numa violência atroz, que toda uma classe política e todo um projeto político e nacional foi constituído. Se a gente recuperar os debates políticos feitos durante o período pré-independência, a gente vai ver que existe um reconhecimento de uma identidade entre boa parte da classe política e da classe econômica, com raras exceções, que defendem a escravidão como um princípio universal. As cestarias que também estão presentes, e muitas delas eram utilizadas para a colheita do café, elas também revelam saberes das populações africanas e das populações afrodescendentes no que diz respeito ao mundo do trabalho. É curioso perceber como que a forma como a história da escravidão e dos escravos e dos escravizados é contada é uma forma que naturaliza o seu lugar como o seu lugar de trabalho, de trabalhador do Brasil, né? Ao mesmo tempo que esse trabalho é algo constitutivo, é a espinha dorsal da sociedade brasileira. As fotografias que registram a colheita do café, mais uma vez, reforçam esse caráter normativo das imagens, essa ordem que pressupõe o trabalho desses homens e mulheres escravizados, e uma ordem que parece estar muito introjetada neles e na forma como seus corpos estão dispostos no trabalho. Então, claro que existe uma ordem para que nas imagens, nas fotografias mais próximas, esses homens e mulheres estejam posando, e nas fotografias de vista também, mas essa ordenação dos corpos, ela é, mesmo que a revelia da vontade desses senhores, mais uma comprovação da violência inerente à escravidão, sobretudo no que diz respeito aos corpos dos homens e mulheres escravizados, que, se eles não estão sendo castigados, né, como foi representado inúmeras vezes por registros feitos pelos viajantes, por exemplo, de certa maneira as fotografias do Marc Ferrez, elas ajudam também a construir esse imaginário que coloca esses homens e mulheres apaziguados dentro de um cenário, ou seja, eles não são sujeitos históricos, né? Eles compõem
esse quadro, eles compõem a fotografia, eles são parte desse complexo de produção de café, e uma parte que obedece, né? Então, se por um lado não há a violência do castigo, há a violência de determinar onde os corpos negros devem estar nas fotografias, né? E essa determinação pressupõe a ideia de que não existe a ação, ou a ação existe, obviamente, mas não existe a escolha sobre as ações, né? A determinação do que vai ser feito não cabe a esses homens e a essas mulheres. Cabe a eles não só pousar, mas também posar com um ar muito distante, né? Quase que inumano, né? Uma cara sem expressão alguma, não há felicidade, não há tristeza, não há sofrimento, não há espanto, né? São feições, quando a gente olha com mais cuidado, que na maior parte dos casos são de passividade. E essa passividade e esse controle sobre os corpos negros que essas imagens do Marc Ferrez, as fotografias do Marc Ferrez veiculam, e são imagens construídas, é preciso frisar isso, elas atravessaram os anos, elas criaram um imaginário em relação a esses homens e mulheres que durante muito tempo foram e na verdade ainda são vistos na história do Brasil como partes de um cenário. Nas fotografias do Marc Ferrez, que nós temos uma quantidade significativa de maquinário ou de engrenagens, a presença de homens e mulheres negros é diminuta, ao passo que nas fotografias em que o trabalho no campo ou até mesmo o trabalho na mineração, né, as atividades do trabalho manual, elas são, digamos assim, o objeto da fotografia, o tema da fotografia, a presença desses homens e dessas mulheres, ela é muito mais marcante, ela é quase que constitutiva, ela é parte do cenário que compõe a fotografia, quando não é por si só a essência da foto, né, do Marc Ferrez. Então, é importante pontuar essa presença em determinados momentos e a ausência ou uma presença muito diminuta em outros, mesmo no que diz respeito ao universo do trabalho, porque isso também é algo que a experiência republicana brasileira, principalmente os primeiros 40, 50 anos da experiência republicana brasileira, carrega e reforça, né? A quase impossibilidade da presença de homens e mulheres negros nos espaços de atuação laboral, conectados com tecnologia, com inovação, com a modernidade. Então, é contraditório, mas essa contradição é muito, muito interessante. O transporte também tem uma presença de homens negros, embora já diminuta. Você já vê um número muito maior de homens brancos nessas fotografias, mas curiosamente nas fotografias em que são retratadas maquinárias, a presença negra ela é ínfima. E isso, querendo ou não, reforça esse estereótipo que depois vai funcionar quase como uma justificativa de ideologia nacional para manter a política de imigração europeia para o Brasil.
ao mesmo tempo que as fotografias do Ferrez sobre as unidades produtivas de café, as fazendas do Vale do Paraíba, elas têm como objetivo mostrar que a presença do escravo, ela não diminui a relação da produção do café com a marcha da civilização, né, com a busca pela modernidade. Também é sabido que existe e a palavra é essa, existe uma discriminação, né? Existe a impossibilidade de se pensar a presença desses mesmos corpos negros em outros espaços de trabalho ou outras atividades laborais que não sejam as historicamente executadas por escravos. O que parece, em parte dessas fotografias do Ferrez, é que ele fez quase que um inventário das possibilidades de ação desses homens e mulheres negros, sobretudo os escravizados, mas em alguns casos é quase que não importa se eles eram escravos ou não, no que diz respeito a que espaços eles podiam ocupar nesse universo do trabalho. O que o Marc Ferrez consegue registrar, e na verdade ele foi contratado para isso, e por isso é importante retomar a função ou a perspectiva de pensar as imagens, as fotografias tiradas pelo Marc Ferrez a partir da perspectiva da documentação histórica, né? O Marc Ferrez ele faz um registro dessas fazendas de café a partir da perspectiva do mundo branco, e não é qualquer mundo branco, é a partir da perspectiva do mundo senhorial, de um mundo que está em ruínas e que faz, como disse, uma última aposta na escravidão. Então, as fotografias do Marc Ferrez, elas podem ser entendidas como um registro da produção cafeeira no Vale do Paraíba, a partir de um esforço pragmático feito pelo Centro de Lavoura e do Comércio, que foi um centro criado em 1881 por produtores de café do Sudeste ligados a essa classe senhorial escravista e que passam a assumir os custos dos estandes brasileiros nas exposições universais, né, que priorizam, e por isso justamente priorizam a exposição do café em relação a outros gêneros nesses estandes. Como diz a Mariana Mauasi, essas fotografias elas podem ser vistas justamente como um esforço pragmático do Centro de Lavoura de Comércio para evidenciar que o Brasil estava de fato na marcha civilizatória e que a escravidão não era o impeditivo dessa marcha. As fotografias do Ferrez, que mostram o caminho do café até o Porto de Santos, são interessantes porque algumas delas também corroboram a ideia da força da escravidão, dessa presença constante de escravizados trabalhando nas mais diferentes atividades da sociedade brasileira, mesmo num período em que o número de escravos, o percentual de escravos, já era muito diminuto em relação aos trabalhadores livres. Então nós podemos observar em algumas dessas fotografias a presença muito grande de homens, sobretudo na região portuária, trabalhando com a chegada das sacas de café e o embarque dessas sacas, os navios que levariam o café provavelmente para países europeus,
E é curioso que em boa parte dessas imagens o que nós temos são muitos corpos negros, de homens negros trabalhando nessa atividade de alfândega, mas é muito complicado a gente definir ali quem seriam os escravizados, e quem seriam libertos ou quem seriam livres, porque se trata sobretudo de homens negros, homens mestiços, trabalhando numa atividade que historicamente no Brasil foi uma atividade executada por homens escravizados e um pouco mais para frente por libertos e livres também. Então, a presença desses homens negros em algumas dessas fotografias que mostram um trajeto do café até o Porto de Santos indicam mais uma vez que a aposta da escravidão feita no começo da década de 1820, ela foi uma aposta que não se circunscreveu apenas ao universo da economia rural ou da grande propriedade ou da plantation cafeicultora, né? Essa aposta foi uma aposta que permeou todos os tecidos sociais e econômicos do Brasil, que esteve presente nas grandes cidades. Então, as grandes cidades brasileiras eram, em sua imensa maioria, cidades escravistas. O Rio de Janeiro foi a maior cidade escravista das Américas. Salvador alçou o posto de terceira maior cidade escravista das Américas também. Então, nessas cidades, os africanos escravizados, os homens e as mulheres escravizados, os que haviam nascido também no Brasil, exerciam as mais variadas funções, eram responsáveis pelo funcionamento da malha urbana dessas cidades, e em alguns momentos é muito difícil conseguir determinar, a partir de um olhar rápido, ou mesmo de um olhar um pouco mais atento, quais homens eram ou não escravos. E isso também diz muito sobre como a escravidão funcionou no Brasil. Esse imbricamento entre a escravidão, a instituição escravista e a questão racial, ela também é constitutiva da história brasileira. E isso faz com que o corpo negro, o corpo do homem e o corpo da mulher negro, seja historicamente vinculado não só às atividades manuais, que também historicamente são atividades muito pouco reconhecidas e bem cotadas, né? Mas também a quase incompatibilidade da presença desses homens e mulheres em espaços ou como sujeitos de uma determinada modernidade, sobretudo no que diz respeito ao universo do trabalho. Então, a história brasileira é também a história dessa aposta, como foi colocado pelo professor Alencastro, e uma aposta que passa a ser questionada com mais veemência, sobretudo a partir da década de 60, mais especificamente com o fim da Guerra Civil Norte-Americana e a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Então, a abolição da escravidão nos Estados Unidos tem para a classe senhorial brasileira uma função muito importante, é uma espécie de alarme que soa, mostrando que o fim da escravidão estava próximo. Então, não é por acaso que também na década de 60 que no Brasil o movimento abolicionista ganha uma força muito grande, começa a ganhar personalidades políticas, né, das diferentes cidades, dos diferentes meios urbanos, passam também a defender o fim da escravidão, o que se transforma, né, numa soma. Não é tão simples assim, mas enfim, é uma possibilidade de pensar o fim da instituição escravista para além das ações dos escravos, dos escravizados. E no Brasil, esse movimento abolicionista, ele tem uma série de personalidades importantes, e isso também é um tema interessante para se pensar, sobretudo na participação da população negra nesse processo, algo que foi durante muito tempo pouco trabalhado e pouco divulgado na história oficial. Mas o que também é interessante pensar
é que essa ampliação do movimento abolicionista, que vai ganhando, sobretudo, uma grande participação de ativistas nas grandes cidades do Brasil, e também a pressão internacional, uma pressão, sobretudo moral, pelo fim da escravidão, faz com que a década de 70 e a década de 80 do século XIX seja um período em que a elite política e principalmente a elite escravocrata brasileira entenda que a escravidão está com os dias contados. As fotografias tiradas pelo Marc Ferrez nesse momento, então no começo da década de 1880, né, elas são uma tentativa de mostrar, na verdade, elas podem ser entendidas como uma grande resposta, né, a partir de várias perspectivas, para o movimento abolicionista, né? São fotografias que, se a gente olhar com bastante atenção, ao contrário de boa parte das imagens que foram feitas por viajantes que visitaram o Brasil no começo do século XIX, né, nos primeiros anos da experiência de independência brasileira, ou no período ainda joanino, então, nos primeiros 30 anos do século XIX, viajantes muito conhecidos como Debré e Rugendas, eles produziram uma série de registros imagéticos sobre a escravidão, e parte significativa desses registros mostram uma verdadeira denúncia da violência que era inerente à escravidão. Então, tem imagens de escravos sendo castigados, tem imagem dos africanos desembarcando no Valongo, a penúria desses homens e mulheres que chegavam nas piores condições possíveis, né? E as fotografias do Marc Ferrez, elas, por mais que tratem de uma instituição profundamente escravista, elas têm a violência apaziguada, né? Você não vê nenhum escravo sofrendo, aparentemente, eles não estão mal vestidos, eles não parecem estar famintos, né? Eles não parecem estar exauridos pelo trabalho, eles são apresentados como parte integrante desse complexo de produção de café e como trabalhadores. E isso é muito interessante de ser pensado, porque, de certa forma, é esse o recado que essa classe senhorial estava tentando passar para a sociedade a partir, né, com essas fotografias do Marc Ferrez. E isso é, como eu disse, uma aposta final, uma aposta derradeira que a elite escravista brasileira faz já na década de 80, justamente como uma espécie de resposta moral ao movimento abolicionista, que questionava, sobretudo, a escravidão, a violência da escravidão e da escravização de homens e mulheres, né? As péssimas condições, então a denúncia das péssimas condições a que esses homens e mulheres estavam sujeitos na escravidão, ela ganha um espaço muito grande nos debates abolicionistas e nos jornais abolicionistas que circulavam nas principais cidades brasileiras. E as imagens do Ferrez, né, elas mostram justamente um trabalho escravo feito por homens e mulheres que podem ser vistos como simples camponeses, e se não fossem os pés descalços, é possível que a gente nem pudesse afirmar ou nem fizesse tanta diferença pensar se eram ou não homens e mulheres escravizados.
Mas se nós fizermos uma leitura a contrapelo de boa parte dessas imagens e aceitarmos o convite novamente de pensar as fotografias do Marc Ferrez como documentos, a gente vai conseguir encontrar nos detalhes o que esteve presente durante todo o período da escravidão no Brasil e onde existisse todo e qualquer escravo, a resistência. Então, se por um lado os objetivos, a própria produção desse material feito, dessas fotografias feitas pelo Marc Ferrez, elas revelam a macroestrutura brasileira que corroborou e que apostou na escravidão como a principal mão de obra no Brasil, essas mesmas fotografias, olhadas com mais cuidado ou nos seus detalhes, permite também entender uma série de resistências que os escravizados fizeram ao longo da história brasileira para, muitas vezes, apenas sobreviver à condição da escravidão, que muitas vezes já era muita coisa, e outras vezes em subverter a ordem. O fato também de, em algumas fotografias, a gente não ter o escravo olhando e encarando a câmera, como provavelmente foi pedido, porque esses homens e mulheres estavam posando, também é uma pequena subversão, mais uma comprovação de que a vontade escrava, a vontade do escravizado também poderia se fazer valer em alguns aspectos do cotidiano escravista. Reconhecer a escravidão nessas imagens, ou ter essas imagens, essas fotografias como uma das poucas imagens da escravidão e dos escravos, faz com que se reforce uma determinada ideia sobre essa escravidão e como ela aconteceu no Brasil, que casa muito com a ideologia dominante da classe política, que até hoje não revê a história brasileira, sobretudo a história da escravidão no Brasil e, consequentemente, a história das relações raciais a partir de uma perspectiva política,